Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa segunda-feira, boa semana para todas e para todas. Deixa eu começar acenando aqui. Vamos lá, galera. Mais um dia de estudo com o autor. Estude com o autor é o projeto da editora Juspódio, onde alguns autores aderiram e estudam todas as semanas um capítulo do seu livro. Eu estou estudando com vocês o meu manual parte geral, E quando eu terminar o manual parte geral, eu continuo neste projeto, mas daí eu trabalho a parte especial. Na parte geral, nós estamos no título Teoria Geral do Crime. Como eu já alertei, no livro Penal Geral, eu divido em 3 partes: Teoria Geral da Norma, Teoria Geral do Crime e Teoria Geral da Pena. Nós já terminamos a Teoria Geral da Norma, estamos trabalhando a Teoria Geral do Crime. E por último, vamos estudar a Teoria Geral da Pena. Na Teoria Geral do Crime, parte 2 do livro, na Teoria Geral do Crime, eu estou no capítulo 4, culpabilidade. Estou no capítulo 4, culpabilidade. Então semana passada nós estudamos a ilicitude, hoje nós vamos estudar a culpabilidade. Quem tem a edição 2020, tá aqui, ó, edição 2020, eu estou na página 353. Culpabilidade é um assunto importante e na edição 2020 ela vai da página 353 até a página 383, tá ok? Então nós vamos, aí olha só, deixa eu ver, a Marcos falando, estou com a edição 2020 nas mãos, joia. Pessoal, eu vou então desativar os comentários para poder começar o estudo da culpabilidade. Quero lembrar mais uma vez que os vídeos vão todos para o meu canal do YouTube. Alguns alunos mandam para mim: Rogério, faltou a live e tal. Infelizmente, grande professor Henrique, meu colega do Ministério Público de Santa Catarina, Henrique, amanhã estarei atento ao canal da NPR vendo o seu debate sobre compliance, etc. Muito legal, muito legal. O Henrique que manja muito compliance. Pessoal, eu quero alertar que todas as minhas lives vão para o meu canal do YouTube. Então, por favor, entrem lá no meu canal do YouTube, se inscrevam no canal do YouTube, acionem lá, ativem o sininho para vocês receberem o aviso de quando eu coloco um vídeo novo. Agora deixa eu alertar o seguinte: às vezes o Instagram prega umas peças. Às vezes eu termino a nossa live, vou salvar, o Instagram não permite salvar. Então se você não encontrar uma ou outra live lá, por favor não me xingue, a culpa não é minha, a culpa é do Instagram, que às vezes resolve pregar umas peças, tá bom? Joia? Então vamos lá, quem tem a edição 2020, nós vamos começar a página 353, culpabilidade. E para isso eu vou desativar os comentários. Quando eu terminar a live, Gisela, obrigado. Quando eu terminar a live, eu vou ativar novamente os comentários. E aí eu vou querer saber quem topa bater um papo comigo, tá bom? Eu vou tentar ver se alguém topa. Aí você mesmo pede para conversar comigo, que eu aciono, a gente bate um papo 5 minutos, 4 minutos, como eu fiz da última vez. Acho muito legal isso, tá bom? Mas eu vou desativar, depois eu ativo. Espera um pouquinho. Pronto, desativei os comentários, vamos lá. Culpabilidade, página 353. Vejam, eu começo na página 353 conceituando culpabilidade. E ao conceituar culpabilidade, eu digo que a culpabilidade é um juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Agora vejam, logo em seguida eu já enfrento um assunto importantíssimo. Culpabilidade é ou não é o terceiro substrato do crime? O crime existe só com fato típico e ilicitude, ou o crime precisa de fato típico, ilicitude e culpabilidade? Eu fico mais ou menos 2 páginas discutindo isso.
Então, nas páginas 353, 354 e até o comecinho da página 355, eu discuto exatamente as teorias bi e tripartite. Para a corrente bipartite, o crime existe só com fato típico e ilicitude, a culpabilidade não é o terceiro substrato. A culpabilidade é um juízo de reprovação, um juízo de censura, mero pressuposto de aplicação da pena. O crime não depende da culpabilidade, a punição sim depende da culpabilidade. É isso que ensina a teoria bipartite. A teoria tripartite, e aqui no final vocês vão perceber que é a teoria que eu adoto e eu explico a teoria do crime em cima da teoria tripartite, a teoria que eu mais gosto. A teoria tripartite discorda, a teoria tripartite diz, espera um pouquinho, você bipartite admite crime sem culpabilidade? Ah, sim, eu admito crime sem culpabilidade. Eu, bipartite, entendo que crime existe só com fato típico e ilicitude. Aí o tripartite fala, então pera um pouquinho. Então você está admitindo a existência de um crime sem culpabilidade. Você está admitindo a existência de crime sem censura. E isso é absurdo. Como é que eu posso admitir a existência de um crime e ao mesmo tempo dizer que esse crime não merece censura? Isso é um erro crasso. Ou é crime, portanto, censura, ou não tem censura e não pode ser crime. Senão o Brasil está anunciando para o mundo que o Brasil reconhece a existência de crimes que não tem censura. Absurdo. E a teoria bipartite é uma teoria brasileira, viu, gente? Eu deixo isso claro. Tem até o pai. Quem é o pai da teoria bipartite? René Arialdotti. Ele é finalista, ele concorda com o finalismo, mas ele retira a culpabilidade do substrato do crime. Teoria finalista dissidente. É um finalismo dissidente, é um finalismo que retira a culpabilidade do terceiro substrato do crime. É uma teoria brasileira, mas que não vingou. Hoje, essa teoria ela está muito limitada a alguns doutrinadores em São Paulo. Concurso público, alguns concursos públicos em São Paulo até adotam a teoria bipartite. O MP de São Paulo já chegou a cobrar a teoria bipartite. Mas a tendência é a teoria tripartite dominar geral, tá bom? Então eu vou trabalhar sim a culpabilidade como sendo o terceiro substrato do crime. Crime é formado de fato típico, ilicitude e culpabilidade. É isso que eu concluo na metade da página 355. Bom, Rogério, sabendo que a culpabilidade integra o crime, tem um assunto que eu tenho muita dificuldade, Rogério, teorias da culpabilidade. Pessoal, teorias da culpabilidade, eu resumo da seguinte maneira, eu explico em uma página e meia, 2 páginas, aliás, deixa eu ver quantas páginas. Duas páginas e meia eu explico teorias da culpabilidade, aí eu faço esse quadro resumindo todas. Eu tenho aqui a teoria psicológica da culpabilidade, a teoria psicológica normativa e 2 teorias normativas puras, a teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. E prevalece entre nós a teoria limitada da culpabilidade. O que significa isso, Rogério? Então eu explico em 2 páginas e meia as teorias da culpabilidade, teoria psicológica normativa, as teorias normativas puras que podem ser extremada e limitada da culpabilidade. E eu alerto que nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Eu até digo aqui no finalzinho, ó, nosso Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. E o que significa dizer que o nosso Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade? Significa que o nosso Código Penal adotou a teoria pregada pelos finalistas. Significa que na culpabilidade eu não vou encontrar dolo e culpa. Significa que a culpabilidade é formada por 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. São 3 elementos da culpabilidade. Repito, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Agora, a teoria limitada da culpabilidade tem mais um detalhe que nós vimos na live anterior. Na discriminante putativa sobre situação de fato, artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código, a teoria limitada,
equipara este erro a um erro de tipo, diferente da teoria extremada que equipara este erro a um erro de proibição. Então você já sabe que o Brasil adotou a teoria limitada. Tem concurso público que ainda insiste em falar que o Brasil adotou a teoria extremada. Isso é um absurdo, porque a exposição de motivos do Código Penal é expressa. Nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Como é que tem concurso que ainda cobra a teoria extremada? Se nós adotamos a teoria limitada, significa que nós temos uma base finalista. A culpabilidade é formada de 3 elementos: imputabilidade, potencial, consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. E no caso da discriminante imputativa sobre situação de fato, o meu desafeto vem em minha direção, eu acho que ele vai me matar, eu tiro uma arma e atiro contra ele. Discriminante imputativa sobre situação de fato, quando eu chego perto eu vejo que ele não ia me matar coisa alguma. Este erro, para a teoria limitada da culpabilidade, é um erro de tipo, deve ser tratado como erro de tipo. Se o meu erro for evitável, eu vou responder pelo crime a título de culpa. É a chamada culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque eu agi com dolo. A estrutura é dolosa, eu vou responder por culpa por razões de política criminal. Tá ok? Rogério, depois que você estudou essas teorias da culpabilidade, você aprofunda cada um desses elementos da culpabilidade? Sim. A partir da página 359, eu aprofundo os vários elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial, consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Eu começo na página 359 trabalhando a imputabilidade, primeiro elemento da culpabilidade. O que é imputabilidade? Eu, antes de explicar imputabilidade, eu já faço um resumo. Eu inicio dizendo que imputabilidade é a capacidade de imputação. Eu já começo com o resumo aí, ó. Imputabilidade é a capacidade de imputação, ou seja, a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. E aí eu faço um alerta, vocês vão perceber esse alerta, inclusive em nota de rodapé. Não fiquem pensando que todo aquele que é capaz no âmbito do direito civil é capaz na seara penal. Eu posso ser capaz na seara civil e não ser capaz na seara penal. Um jovem, 17 anos, se casa. Ele antecipa a capacidade civil, mas continua inimputável, continua incapaz de ser responsabilizado penalmente pelos seus atos. Tá ok? Cuidado, que não há necessariamente uma coincidência entre a capacidade penal e a capacidade civil. Quais são as hipóteses em que a imputabilidade fica excluída, Rogério? Quais são as hipóteses em que desaparece o primeiro elemento da culpabilidade? Quais são as hipóteses de inimputabilidade? Quando eu falo hipóteses de inimputabilidade, são hipóteses em que desaparece a capacidade de imputação, desaparece a possibilidade de responsabilizar penalmente alguém em razão da sua conduta. Quais são, então, as hipóteses de inimputabilidade? Nós temos 3 hipóteses. Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, inimputabilidade em razão da idade do agente e inimputabilidade em razão da embriaguez. Inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, inimputabilidade em razão da idade do agente e inimputabilidade em razão da embriaguez. Rogério, você vai falar de todas? Não, eu quero aprofundar com vocês a inimputabilidade em razão da idade do agente. E aqui eu começo fazendo um alerta. Vocês sabiam que o Código Criminal do Império de 1830, no artigo 10, dispunha
que o agente já era imputável aos 14 anos? Eu começo exatamente assim, página 362. Na página 362 eu começo dizendo, ó, inimputabilidade em razão da idade. No Código Criminal do Império 1830, o artigo 10 dispunha que os agentes menores de 14 anos não podiam cometer crimes. Ou seja, a partir dos 14 anos, o agente já era imputável. Você sabia disso? Seu examinador pede para você discorrer sobre a inimputabilidade em razão da idade. Imagina só, você na sua prova, aquele diferencial que eu gosto de passar para vocês. Eu bato muito nessa tecla. Seja diferente nas suas respostas. Seja diferente nos seus argumentos. Mostra que a sua prova tem algo de diferente das outras centenas de pessoas. Acenda a luz da diferença. Você começa a sua resposta dizendo o seguinte: no Código Criminal do Império de 1830, o artigo 10 dispunha que os menores de 14 anos não podiam cometer crimes. Agora, olha o que aconteceu. Nossa, Rogério, e depois o que nós tivemos? Eu ponho no meu livro. O Código Penal da República de 1890 diz que a capacidade penal era tratada da seguinte forma. Olha só. Eram inimputáveis os menores de 9 anos e os que entre 9 e 14 anos agissem sem discernimento. Olha o que aconteceu. O Código Penal da República de 1890 mudou. Mudou para melhor? Não. Olha o que aconteceu com o Código Penal da República de 1890. Eram inimputáveis os menores de 9 anos. E entre 9 e 14 anos, eles poderiam ser inimputáveis se agissem sem discernimento. Se agissem com discernimento, 10, 11, 12, 13 anos respondiam criminalmente. Isso é Brasil, de 1890. Você sabia disso? Então, aqui é uma cultura geral que você coloca na sua prova. Vou até pedir para vocês, daqui a pouco, eu coloco aquele post nas minhas redes sociais dizendo que este livro vai ter um preço especial até as 2 horas da tarde. E eu quero que vocês, com toda a sinceridade do mundo, me digam se vocês sabiam que o Código Criminal do Império, de 1830 já tratava o agente com 14 anos como imputável. E se você sabia que o Código Penal da República de 1890 tratava como imputável menor de 9 anos, e entre 9 e 14 anos ele era relativamente imputado, dependia do caso concreto, se ele tinha discernimento ou não. Quero que você me diga isso, Rogério, eu sabia disso ou não sabia, valeu a live ou não valeu a live. Rogério, isso para mim é uma informação inútil, ou para mim é uma informação muito importante. E eu continuo dizendo, a consolidação das leis penais de 1932 modifica novamente a idade para a imputabilidade penal, estabelecendo que não poderiam ser punidos os menores de 14 anos. Então ela volta a trabalhar com o critério do Código Penal de 1830. Tá ok? De 1830. Bom, eu vou trabalhando com vocês toda esta evolução e aí eu digo que finalmente, a partir de 1940, 1984 e 1988, nós passamos a trabalhar com uma idade de 18 anos. Por que eu faço toda essa digressão histórica? Por que eu mostro para vocês, nessas 2 páginas do livro, que o Brasil já adotou uma inimputabilidade em razão da idade muito diferente da que nós adotamos hoje? Por que eu faço isso? Para mostrar que a inimputabilidade em razão da idade não está atrelada a postulados científicos, mas sim a política criminal. Por isso que eu faço isso. Por isso que eu faço essa digressão histórica. Eu digo aqui, ó, finalzinho da página 463, finalzinho, eu falo, olha, nós não estamos presos a postulados científicos, mas sim questão de política criminal.
Rogério, se não é um postulado científico e sim uma questão de política criminal, nós podemos reduzir a maioridade penal? Podemos voltar a discuti-la? O Congresso Nacional está discutindo uma PEC para alterar o 228 da Constituição e voltar a menoridade para uma idade inferior. O Congresso quer uma menoridade ou uma maioridade a partir dos 16 anos e a depender do crime. Então vamos lá. Aqui eu vou tecer algumas críticas. Eu sei que muitos vão discordar do que eu vou falar, mas eu vou ser muito sincero no que eu vou estar falando. Rogério, você é a favor ou você é contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra a redução da maioridade penal por hora. E eu não quero ouvir o seguinte: nossa, você fala isso porque sua filha não foi estuprada por um menor de 18 anos. Não, isso é uma estupidez. Levar a discussão para esse campo é uma estupidez. Porque se minha filha fosse estuprada, eu não estaria discutindo com vocês a redução da maioridade penal. Eu estaria discutindo com vocês a pena de morte. Aliás, se fosse o meu filho estuprador, eu não estaria discutindo com vocês a redução da maioridade penal. Eu estaria discutindo com vocês o perdão. Eu não posso trabalhar um tema sensível como esse me colocando no lugar da vítima ou do pai da vítima ou do agente ou do pai do agente. Não. Eu tenho que me colocar na situação de estudioso, acadêmico. Tá ok? Então vamos esquecer esses argumentos sofistas aí, que são absurdo. Trabalhando tecnicamente o assunto, por que eu sou contra a redução da maioridade penal por hora? Porque eu acho que o Brasil tem que evoluir muito, principalmente em questões sociais e de política penitenciária, para poder colocar menores de 18 anos em habitações prisionais. Ah, mas na Noruega, para com isso. Se você quer comparar o Brasil com a Noruega, primeiro transforma o Brasil numa Noruega. Se você transformar o Brasil numa Noruega, perfeito. Entre na Netflix, assista como é o sistema prisional da Noruega. Tem um programa na Netflix mostrando as várias prisões do mundo e tem lá uma prisão na Noruega. Entra lá, veja. Se o Brasil tivesse um sistema prisional daqueles, eu não teria problema algum em reduzir a maioridade penal, mas nós não temos esse sistema prisional. Nosso sistema prisional, ele é criminógeno. Rogério, mas você é promotor de justiça e está dizendo isso? Sim, eu sou promotor de justiça, não sou idiota. Eu reconheço que o Brasil tem que melhorar muito o sistema penitenciário, a sua política penitenciária. Claro que tem. Bom, então o Brasil tem que melhorar muito questões sociais e questões de política penitenciária para poder cogitar reduzir a maioridade penal. Enquanto o Brasil não fizer esse seu dever de casa, sou absolutamente contra a redução da maioridade. Absolutamente contra. Nós temos que entender que a torneira está aberta. A torneira está aberta, vazando água, e a água é o crime. Você não resolve o problema do vazamento aumentando o ralo. Aqui está o sistema prisional. Você resolve o problema do vazamento fechando a torneira. Fechando a torneira. Política social, educação. É aí que você resolve. E não aumentando o ralo. Então vejam, eu não estou dizendo que eu sou contra a redução da maioridade penal. Por hora eu acho que o Brasil não tem condições de discutir isso. Tem comarcas que até hoje não implementaram o Estatuto da Criança e do Adolescente como manda a Lei 8.069 de 90. Estou falando de uma lei que tem décadas e tem gente que ainda não conseguiu implementar os seus programas. Tem municípios que não conseguiram implementar os seus programas. E porque o Estado não consegue implementar programas, eu vou então aumentar o ralo e colocar jovens no sistema penitenciário pré-falido? Não sou... Agora, vamos mudar. Mudou? Olha, mudou. O Brasil está com uma política social interessante. O Brasil está com um sistema de educação eficaz. O Brasil melhorou, etc. E os jovens continuam praticando crimes. Vamos reduzir a maioridade penal sem problema algum. Vamos reduzir.
E o jeito que o Brasil está querendo reduzir a maioridade penal é uma insanidade. Inimputável é a PEC que reduz o alcance da inimputabilidade em razão da idade. A PEC é inimputável, eu vou provar isso para vocês. Por quê? Eu coloco isso no meu livro aqui, deixa eu ver até o número da PEC aqui, ó. Deixa eu ver. Eu coloco aqui no meu livro, deixa eu ver a PEC, o número da PEC agora. Agora eu me perdi aqui o número da PEC. Tá aqui. Proposta de emenda constitucional 171 de 93, já está aprovada na Câmara dos Deputados. Eu falo isso na página 365. Essa PEC, ela faz o seguinte, essa PEC, ela reduz a maioridade penal dos 18 para os 16 anos a depender dos crimes. Olha o que essa PEC faz. Ela diz, em regra, o menor de 18 anos é inimputável. Pronto. Agora, o menor de 18 e maior de 16 pode ser imputável a depender do crime cometido. Rogério, então deixa eu ver se eu entendi. A regra continuará sendo a inimputabilidade do menor de 18 anos. Sim. A regra continuará sendo a inimputabilidade do menor de 18 anos. Para você ser imputável, você tem que ter 18. A regra vai continuar sendo essa. Mas, a PEC diz, a depender do crime, você já pode ser imputável aos 16. Você já pode ser imputável aos 16. Crimes hediondos, equiparados e alguns outros. Nossa, Rogério, interessante. Interessante não, é uma estupidez. É uma estupidez. Por que é uma estupidez? Porque o legislador está atrelando a capacidade ou incapacidade de acordo com o crime cometido. Quando, na verdade, a capacidade ou a incapacidade, ela deve estar atrelada não ao crime, mas ao criminoso. Olha só. Então, por exemplo, roubo com emprego de arma de fogo é crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo é crime hediondo. O agente pratica roubo com emprego de arma de fogo. Tem 16 anos. Para este projeto de emenda, pronto. Isso permite que ele seja punido criminalmente. Mas vamos imaginar que eu denuncio o agente por um crime. Ele tem 16 anos. No final, esse crime é desclassificado para outro crime, que não é hediondo. Eu denuncio um jovem de 16 anos por homicídio qualificado. Crime hediondo. Crime hediondo. Esse crime é desclassificado para lesão corporal. Ou é desclassificado para homicídio culposo. Vamos imaginar. Eu denuncio por homicídio qualificado e resolvem desclassificar para homicídio culposo. Eu denunciei por um crime hediondo, então ele é imputável. Aí desclassificam para homicídio culposo. Ele deixou de ser imputável? Ele era, mas depois deixou de ser? Espera um pouquinho. Ou ele era imputável ou inimputável. Olha só, ficar variando a imputabilidade conforme o crime vai causar uma esquizofrenia. Eu denuncio um jovem de 16 anos por homicídio qualificado. Ele é imputável, vai sofrer pena. Os jurados classificam para homicídio culposo. Já não é mais imputável, já não vai mais sofrer pena. Mas ele era ou não era? Então, eu não estou mais atrelando a imputabilidade à sua condição. Isso é o que ele faz, isso é um absurdo. Essa PEC está errada. Essa PEC está errada. Devemos mudar a PEC. A PEC, se você quer reduzir a maioridade penal, que faça como fez o Código Penal da República em 1890, que você diga o seguinte: menor de 18 anos é inimputável, mas se ele tiver 16 anos até 18, ele pode ser imputável se além do crime ficar demonstrada a capacidade de discernimento. Opa! Aí eu estou trabalhando com capacidade de discernimento. Aí beleza.
É isso que está faltando na PEC. É isso que está faltando na PEC. Então nós estamos incorrendo num erro nesta PEC. Pessoal, eu sei que eu fiquei a maior parte do tempo falando da inimputabilidade em razão da maioridade, em razão da idade do agente, porque sem dúvida é aquela que desperta uma discussão que vai além das 4 linhas do direito. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Eu vou ativar os comentários e eu quero ver o que se vocês discordam frontalmente de mim ou não. Pode discordar, viu, gente? Não tem problema algum. Pode discordar. O máximo que eu posso fazer, se você discordar, o máximo que pode fazer é eu te bloquear. Eu acabo te bloqueando, uma coisa básica. Acabo te bloqueando, uma coisa brincadeira, né, pessoal? Deixa eu ver se alguém topa conversar comigo aqui, ó. Deixa eu ver se alguém topa conversar comigo. Quem topa? Alguém topa conversar comigo aqui? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se alguém topa conversar. Alguém topa? Se alguém topar, faz assim, ó. Quem topa conversar comigo, faz assim, ó. Tô vendo um joia. Tô vendo um joia. Deixa eu ver se aqui topa conversar comigo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tô convidando. Tô convidando. Tô convidando a Rafaela. Eu tomo uns tocos aí fácil. Vem tomando toco direto. Vamos ver. Tô convidando a Rafaela para ver se ela quer bater um papo sobre esse assunto. Deixa eu ver. Ao que tudo indica, vou tomar um. Opa, tem uma. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aguardando, aguardando. Não deu. Então vamos lá. Tem uma. Opa, até aqui, ó. Tem uma pessoa que topa, Ludmilla. Vamos ver se dá. Ludmilla. Ludmilla. Vamos ver se a Ludmilla topa. Vamos ver se eu consigo conversar com ela. Aguardando Ludmilla. Aguardando. Quem mais? Quem mais? Ixi, não estou conseguindo conectar com ninguém aqui. Não estou conseguindo conectar com ninguém. Opa, agora vai dar. Acho que vai dar. Deu, deu. Você está me ouvindo bem? Bom dia. Está me ouvindo? Sim, Me vendo também? sim. Jóia, eu também estou. Tudo bem? De onde você é? Sou de Goiânia, doutor. Achei que você fosse me fazer, dar um toco. Você viu a última live minha que eu só tomei toco? Não? Eu convidava Acontece. as pessoas assim, ó, recuso, recuso, recuso. Que jóia, ainda bem que você aceitou. E você já é formado em Direito? Já sou formada em Direito, sou advogada, mas eu trabalho no sistema trabalhei no sistema socioeducativo. Putz, que Atualmente joia, estou na violência doméstica. E já que trabalhei no joia. sistema prisional. Então, olha, Então, putz, olha que legal, não estava combinado, que para que todos não. entendam que não estava combinado, eu fui colhendo aqui alcalhas, cheguei na Ludmilla, então você melhor que ninguém vai ter condições de dizer, e fale com sinceridade. Eu estou errado Uhum. no que eu expliquei? Doutor, o senhor não Você está acha, errado. você acha que Eu, eu, temos eu que falo. reduzir a maioridade para 16 anos no estado em que nós nos encontramos? Não que eu descarte discutir isso no futuro. Se o futuro brasileiro for um futuro norueguês, vamos discutir. Mas hoje, o jeito que está, você acha que merece reduzir a maioridade? Não, não acredito. Eu compartilho da mesma opinião que o senhor tem e devemos lembrar do estado inconstitucional das coisas, que é uma realidade nossa brasileira. E falando aqui do meu estado, que é o estado de Goiás, nós temos uma carência imensa. As nossas prisões, o sistema prisional, ele é todo adaptado. Então, nós temos casas que foram adaptadas para ser um presídio, e lá dentro é impossível fazer separação, não tem vaga para todos, é um tumulto. Eles vivem em condições que não garantem o mínimo de dignidade lá dentro. E falando da capital, que eu trabalhei na capital, que eu moro aqui em Goiânia, e também trabalhei no interior, em Guapó.
E minha mãe rodou o estado de Goiás inteiro. Ela foi regional, inclusive, de uma região aqui do sudeste do estado. Então, assim, nós temos conhecimento amplo de como funciona o sistema prisional. Não tem infraestrutura do local, o local não é adequado. A estrutura que nós temos aqui na capital é de 1960, o prédio. Então, claro que fizeram algumas adaptações, algumas melhores, mas o que nós percebemos é que, infelizmente, por conta da não separação dentro do sistema, há uma mistura muito grande de tipos de crimes variados. Então, ali há a possibilidade de fazer as associações criminosas, inclusive, aprender a como aprimorar dentro do crime é uma facilidade imensa que eles têm. A dificuldade de também conseguir controlar os aparelhos telefônicos. Então, eles fazem muitos contatos ali dentro para fora. Inserir um adolescente num ambiente desse, que ele está em processo de formação, a gente sabe que ele ainda está em desenvolvimento, isso aí já é amplamente admitido, né? E trabalhando já no sistema socioeducativo, dentro das unidades socioeducativas, eu trabalhei aqui em Goiânia, né? E nós temos uma possibilidade muito grande, eu fui educadora social, então nós temos lá uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, com psicólogo, assistente social, pedagogo, mais os educadores sociais que trabalham ali diretamente com os adolescentes. Eles ficam, a ideia de que eles sejam menos encarcerados, então que eles saiam mais para atendimentos, que eles possam participar de cursos, que eles tenham acesso à escola lá dentro da unidade, inclusive. Educação, né, como eu disse, e saúde também. Então, a possibilidade de envolver esse adolescente, trazendo a reflexão e tentar convencê-lo de que aquele ambiente não é propício, de que aquele caminho ele consegue modificar, inserindo ele em cursos profissionalizantes, inserindo ele na escola, porque muitos estão fora, até mesmo fazendo tratamento, que alguns já aconteceu, até de uma juíza que foi minha professora, falar que ele se envolveu muito no crime por uma questão de discriminação que ele sentia por falta de dentes. Então, assim, são as variáveis, elas são tão grandes que a gente, trabalhando dentro do sistema socioeducativo, a gente percebe que a reincidência deles é muito mais fácil de controlar do que no sistema do adulto. Mesmo no socioeducativo, nós temos imensos desafios, temos muito que melhorar, porque tem um professor Cláudio está discordando da gente, respeito quem discorda, veja, nós fizemos direito, não fizemos matemática. Teve um outro que falou, a sua pergunta é uma pergunta que induziu a Ludmila. Não, eu já deixei minha opinião, ela já sabe que eu sou contra. E eu comecei dizendo o seguinte, por favor, critique se você acha que eu estou errado. Então, eu não estou induzindo, muito pelo contrário, nós estamos debatendo. E o Cláudio diz uma coisa que eu achei muito interessante, ele fala, o ECA não funciona, olha o Cláudio dizendo, o ECA não funciona no Brasil. Bom, se o ECA não funciona no Brasil, a culpa é do ECA ou de quem aplica o ECA? A culpa é de quem aplica o ECA, porque o nosso ECA, ele é um modelo a ser seguido. O ECA do Brasil, você lê o ECA, parece que está lendo o Cartilha do Criança Esperança. O ECA é ótimo. Na teoria, o ECA, a Lei 8.069 era uma lei excepcional, mas não existe vontade política de aplicá-la no dia a dia. Nós não temos uma preocupação em aplicar o ECA no dia a dia. Eu fui promotor de justiça em Santa Rosa de Viterbo, no ano de 2001, e em 2002, 2013, eu entrei com uma ação civil pública para que houvesse o abrigo de menores. 12 anos depois do ECA, eu tive que entrar com uma ação civil pública para o município implementar o abrigo de menores. E digo mais, viu, Ludmila? Muitas pessoas dizendo assim, essa sua opinião da Ludmila é muito bonita, mas vão explicar isso para as famílias das vítimas. Cuidado com esses discursos, porque esses discursos eles servem para tudo, até mesmo para legitimar a pena de morte. Então vamos aplicar a pena de morte, porque tem famílias das vítimas que não aceitam outra resposta a não ser a morte do criminoso. E eu falo como promotor de justiça. Eu, como promotor de justiça, jamais pediria a pena de morte se a pena de morte existe. E sabe por que eu não pediria a pena de morte nem para o pior dos criminosos? Porque a justiça
é falha e eu posso também falhar. E eu não aceitaria, percebendo uma falha minha, saber que essa minha falha não tem mais reparo. É um absurdo. Então, eu quero aqui agradecer, viu, a sua participação. Vejo o Wellington também participando bastante, o Wellington, futuro delegado de polícia no Rio de Janeiro. E perguntar para você, já que você trabalhou com medida socioeducativa, para a gente encerrar, e eu tenho que encerrar, senão o Insta não salva essa live, eu quero salvar essa live, inclusive com a sua participação, que eu achei muito legal. Ludmila, você não acha que a solução, então, deveria ser uma outra proposta legislativa que existe, está no Senado, que seria aumentar o prazo da medida de internação? Esse aí é um questionamento, inclusive, de colegas de trabalho, porque nós percebemos que o prazo único de 3 anos, ele é muito criticado, porque acredita-se que ele coloca num pacote só todo e qualquer tipo de ato infracional praticado. Então, faltaria aquela individualização. Mas 3 anos para o adolescente é um tempo muito grande. É diferente para nós adultos. Então, 3 anos tira muito tempo da adolescência dele. Acredito ser viável pensarmos nessa gradação ou até mesmo num modelo diferente de anos para depender do tipo de ato infracional praticado. Mas lembrando que, estatisticamente falando, o ranking dos atos infracionais, ele concentra-se nos crimes patrimoniais, né? Porque a gente puxa a tipificação do Código Penal, né? Eu vou até fazer o seguinte, viu, Ludmila? Eu vou mandar para você um direct e vou te encaminhar esse livro. Você já tem esse livro? Não tem, doutor. Legal. Então, Estava nos meus planos a compra. então não compre, eu vou mandar no teu direct um endereço de e-mail para você encaminhar seu nome, CPF, endereço, que eu vou te encaminhar esse livro e agradecer imensamente a sua participação, viu, Ludmila? Boa sorte para você, conta comigo e você me autoriza a colocar esta live com o nosso debate no YouTube? Claro que sim, eu autorizo. Eu só queria pedir até desculpa a todos pela falta de preparação, mas quando eu vi que autoriza a live, eu estava mexendo em coisas de casa, então, olha Nada, só, perfeito. mas Perfeito. é em razão do debate muito rico, com certeza, doutor. Eu fico lisonjeada, assim, eu admiro muito. O senhor é uma inspiração para mim. Eu que estudo para magistratura ou promotoria, para mim, o que eu conseguir é válido. Por isso que esse livro vai fazer uma diferença imensa para mim. Quero Eu vou até agradecer. pedir para você fazer o seguinte: eu vou colocar um post agora com a promoção do livro. Ele vai ficar do meio-dia até as 2 a promoção do livro. Eu vou pedir só para você começar a clicar. É um post que eu vou fazer agora. Você me ouviu? Então, falhou aqui um pouquinho a conexão. Eu vou colocar um post Pode agora repetir, por com o favor? Falhou código. aqui. Eu vou colocar um post agora para quem quer adquirir o livro com desconto até as 2 da tarde. Neste post, eu vou pedir para você só fazer um comentário, porque eu vou clicar no teu nome e vou te mandar o direct. Ótimo, tudo bem. Gente, obrigado. Tudo de bom. Boa semana para todos. Boa semana.